Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César e convido você a dar aquele like, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem. Estamos de volta com o programa Norte em Ação. Agora nosso quadro Alô Doutor. E com grande satisfação estamos recebendo hoje a doutora Mariana Soirofman,
que participa aqui conosco, ela que é dermatologista e vai falar sobre flacidez de pescoço e face, situações aí que muitos de nós, né, querem distância, mas quando chega a hora, quando o problema surge, um profissional da área, uma especialista pode nos ajudar nesse sentido. Tudo bom, doutora Mariana? Tudo bom, César? É isso mesmo. Hoje em dia, cada vez mais os pacientes têm buscado, então, tratamentos, né, para tratamento da flacidez da face do pescoço, que é um mal que aflige muita gente, então, e também como prevenção desta causa. Tá, sem dúvida nenhuma, e a gente, é claro, agradece você ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco justamente para tratar de um assunto que hoje o pessoal se preocupa bastante, a questão estética, isso em ambos os universos, tanto feminino como masculino, o pessoal realmente hoje está cuidando mais de si, né, da sua imagem, e isso realmente, né, valoriza inclusive o trabalho do profissional que se dedica a isso também. E nesse sentido, vamos falar daqueles aspectos importantes dos cuidados, né, que ajudam também e colaboram para que se postergue um pouco mais essa situação, mas claro, no momento oportuno, então, as intervenções. Correto, então. Então, é muito importante, então, que todas as pessoas tenham cuidado com o uso de filtro solar, de uma forma geral, né? Então, o filtro solar deve ser usado diariamente, independente da estação do ano. Claro que um filtro mais forte, né, pode ser utilizado nos meses de verão, ou quando as pessoas têm uma exposição mais acentuada, do que nos meses de inverno. Mas durante todos os dias, mesmo dias nublados, ou quando as pessoas ficam dentro de casa. Além de cremes, né, que todas as pessoas também buscam cada vez mais o uso de cremes com diversos ativos, como prevenção também de rugas e da flacidez como um todo. Realmente, só tocou num ponto aqui que a gente sempre aborda, inclusive outros colegas salientam bastante, que é a questão do filtro solar. Vamos entrar nesses pormenores e aprofundar um pouco mais essa questão, porque o pessoal é um pouco reticente nessa situação da utilização do filtro solar e da importância dessa utilização. César, com certeza, nós sabemos que é muito importante a utilização dos filtros solares, né? Hoje nós temos produtos que os pacientes podem comprar prontos já no mercado, com filtros, tanto alguns com cor, que as mulheres gostam muito, né? Porque já tem como se fosse a cor de uma base junto, e outros também que tem uma cosmética mais clara, assim, como um filtro mais branco, que os homens já preferem. Esses filtros solares, então, já podem ser utilizados todos os dias, desde que a pessoa acorda, né, mesmo em dias nublados, porque nós sabemos que as nuvens retêm apenas em torno de 20% da radiação ultravioleta A e ultravioleta B que atinge a superfície da Terra. Então, muitos pacientes chegam perguntando, não, doutora, mas é só em dia de sol que eu tenho que usar? Não, justamente em dias nublados, né, a pessoa tem que utilizar também. E quando as pessoas ficam mais dentro de casa ou no trabalho, não tanto expostos à rua, à claridade, o filtro também é importante, e aí entram principalmente aqueles filtros que têm também princípios físicos, né? Como uma cobertura, como se fosse uma maquiagem, para nos proteger da luz visível das lâmpadas, que também causam envelhecimento da pele. Essa distinção que a senhora faz é muito interessante, porque até então a gente não havia falado ainda na questão da incidência da luz artificial sobre a pele, e de fato é uma preocupação a mais, principalmente as pessoas que ficam, né, mais tempo dentro dos ambientes, porque a luz artificial também acaba ocasionando problemas nesse sentido. Correto, passou-se o tempo, né, que se achava que só a luz solar que causava manchas e o próprio dano à pele. Então, hoje se sabe que a luz visível, que é a luz transmitida pelas lâmpadas também estão associadas, né, à formação de manchas. Então, por isso que nós recomendamos o uso do filtro de uma forma de rotina mesmo, né? Todos os dias, então, o paciente deve utilizar o filtro ou algum creme, então, que contenha o filtro solar junto na sua formulação. O que também está cada vez mais... a indústria farmacêutica também tem cada vez optado por fabricar produtos que tenham, por exemplo, ativos que já combatam o envelhecimento da pele e que já tenham filtros solares junto, para facilitar a vida dos pacientes. Realmente, doutora Mariana, tem aspectos importantes a serem considerados, em especial agora a senhora traz essa informação, novidade, a incidência da luz artificial sobre a pele, realmente
preocupações a mais para que a gente possa ter uma longevidade maior com a pele transparecendo, sempre uma pele mais sadia, na verdade, né? Sem aquele problema das flacidez e de outras situações aí que realmente acabam conotando não só a idade, mas também o desgaste da própria pele, né? O que prejudica e muito as pessoas que ficam preocupadas, inclusive, nesse aspecto. Quero aproveitar e colocar aí para você que está ligado com a gente o nosso telefone, o e-mail para os seus questionamentos. Então, doutora Mariana, vamos passar para aquela outra situação, quando a pessoa já, infelizmente, já com a pele bastante, né, as rugas se acentuando, a flacidez se acentuando, nesse aspecto, o que pode ser feito? Correto. Então, assim, César, em relação à flacidez, né, principalmente de face e de pescoço, hoje nós dispomos de alguns tratamentos que podem ser realizados, inclusive, na clínica, né, não necessariamente, não entrando no caso da cirurgia plástica a nível de hospital. Então, que são basicamente a radiofrequência e a luz infravermelha. Então, começando então com a radiofrequência. A radiofrequência é emitida por um equipamento, né, dermatológico, então, que pode ser aplicado. As sessões normalmente são a cada 15 dias ou 30 dias que o paciente vai na clínica e é realizada em todo o rosto. O que acontece? A radiofrequência visa agir da seguinte forma: aquecendo a derme, que é a camada intermediária da pele, ela estimula a fabricação do colágeno, né? A nova síntese de fibras de colágeno que dão sustentação na pele e com isso, então, melhorando a flacidez. Além, então, da radiofrequência, de forma associada ou intercalada, nós podemos utilizar também a luz infravermelha, que é um outro equipamento, né? E a luz infravermelha, normalmente as sessões são mensais, os pacientes fazem normalmente 3 sessões, e a luz infravermelha também visa o aquecimento da derme para a estimulação de novas fibras de colágeno, visando essa sustentação. A luz infravermelha, é bom lembrar que ela pode ser utilizada muito também no pescoço, além do rosto. Então, a luz infravermelha no pescoço e no contorno todo facial, e a radiofrequência na face como um todo, visando então esse efeito de lifting que nós chamamos, né, que seria como uma prevenção também da cirurgia plástica para pacientes mais novos, né? Então, pacientes novos, mais jovens, que querem postergar um pouco mais a cirurgia, chega uma hora que todos dizem que, chega uma hora que vão ter que fazer a cirurgia, mas com uma forma de postergar a cirurgia, hoje nós temos essas tecnologias junto, né, no campo da dermatologia. Muito bem. Doutora Mariana, claro que esses aspectos todos que a senhora coloca têm propriedades a serem consideradas e, evidentemente, o pessoal que está ligado lá e, evidentemente, acompanhando com toda aquela atenção necessária o que a senhora coloca em termos de informação, mas sempre existem preocupações com relação à utilização de equipamentos, para quem isso se destina, qual é o melhor momento da utilização, até para, como a senhora disse, postergar a questão de uma cirurgia. Correto. Então, assim, como eu havia dito, tem pacientes de mais jovens, em torno de 30 e poucos anos, que já podem começar a utilizar, né, essa tecnologia, mas aí com um número de sessões menor também, como uma forma de prevenção. E pacientes depois, entre 40, 50, 60 anos, aí já começando nessa outra faixa etária, também podem utilizar a radiofrequência e a luz infravermelha no combate, então, à flacidez da face e do pescoço. É bom ressaltar que, diferente de outros lasers que nós damos prioridade mais para o inverno, que a pessoa não pode estar bronzeada, César, a radiofrequência e a luz infravermelha podem ser utilizadas, inclusive, no verão, ou com a pessoa bronzeada. Então, que difere um pouco de outros lasers que são mais para essa época de inverno, né? Então, não, independente da época do ano, não teria, assim, uma contraindicação em relação a esses procedimentos. São procedimentos que não costumam causar dor, sem desconforto, e as pessoas não precisam, assim, parar suas atividades de rotina para realizar esse tratamento, o que é muito importante também ressaltar, que tem alguns pacientes que gostam, assim, de fazer procedimentos que não precisam, né, parar o trabalho, parar outras atividades para dispor de tempo para o tratamento. Bom, a senhora falou na questão de contraindicação, que
evidentemente sempre é algo que as pessoas perguntam e se preocupam também em saber. Existe alguma contraindicação? Olha, em relação à radiofrequência, de uma forma geral, em que algumas pessoas com marca-passo não são candidatas, né, ao procedimento, mas a luz infravermelha não teria problema, né? Então, mas claro que sempre isso de uma forma geral. Mas o que é importante sempre a gente ressaltar é que os pacientes passam sempre por uma avaliação médica, dermatológica, antes de qualquer procedimento com equipamentos, né, tanto com esses que eu mencionei. E isso é muito importante, porque nessa consulta médica, então, são levantadas todas as medicações que a pessoa utiliza, os problemas de saúde, para a gente, inclusive, conseguir direcionar qual que é o melhor tratamento para cada paciente. Isso é muito importante, porque às vezes os pacientes assim, não chegam assim simplesmente para fazer o procedimento. Essa consulta médica é fundamental. Realmente, outras situações aí que podem ser verificadas acnes, espinhas ou uma série de outras situações que podem estar na face, na pele e que também requerem cuidados especiais e, inclusive, eu gostaria que a senhora fizesse aí também algumas considerações nesse sentido, dando ênfase a essas situações. A acne, então, né, como o senhor mencionou, é uma situação bastante comum que acontece também, principalmente em adolescentes, né, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Nós sabemos que a acne tende a ser mais grave quando os pais tiveram acne. Então, assim, se um pai teve acne, a probabilidade de o filho ter acne existe, e se os dois pais tiveram acne, no caso, a probabilidade aumenta, na época da adolescência, que é muito comum. E hoje nós temos visto também a acne na mulher adulta, que é aquela acne que ou ela pode continuar da adolescência até uma idade mais adulta, ou ela pode ceder na adolescência e aparecer de novo depois de uns 20 anos, né? Ou até mais, 30 anos, que normalmente é uma acne que acontece mais nessa região, então, mandibular e de queixo, e está associada muitas vezes a fatores hormonais. Então, neste caso, sempre uma investigação hormonal com exames de sangue é necessária para a investigação. Sim, essa investigação, evidentemente, é através, né, de atendimento médico e através, evidentemente, de exames laboratoriais que possam detectar, inclusive, essa situação hereditária que a senhora colocou, né, que se acentua, inclusive, no caso de ter esse fator genético cumulativo. Né? Então, existem todos esses aspectos e outra situação, claro, que a gente volta à situação do tratamento em si, esse que a senhora falou com relação à questão do laser, que aí tem que ser evitado também, e a luz pulsada também é indicada nesses casos? Né? Hoje, assim, para a acne, a gente sempre começa normalmente com tratamentos tópicos e alguns medicamentos sistêmicos associados, né, que podem ser desde antibióticos até quando normalmente tem algum fator hormonal associado, tem medicações também que controlam essa parte hormonal, que podem estar associadas às medicações tópicas. E, em terceira instância, assim, poderiam ter alguns medicamentos mais direcionados à própria glândula sebácea, que é o que causa a acne. Então, medicamentos por via oral ou até, no caso, o uso de lasers, né, que também podem ser utilizados hoje para o tratamento da acne, visando, então, causar uma atrofia, que é uma redução do tamanho da glândula sebácea, que isso ela diminuiria a produção do sebo, que está associado, né, como uma das causas da patologia, da patogênese da acne, né. Muito bem. Então, doutora Mariana, estamos chegando aos minutinhos finais aqui da nossa entrevista e que bom que a gente possa tratar de um assunto que realmente está aí no nosso dia a dia, preocupação hoje, né, com a questão estética, com a saúde principalmente, e quando a gente fala em acne, o pessoal se preocupa bastante, flacidez na pele e outras funções degenerativas que com o passar dos anos acabam nos acometendo, mas que hoje temos tratamento, temos como postergar isso e inclusive chegando ao extremo, ou seja, a necessidade, uma cirurgia plástica que venha corrigir algum tipo de problema nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu gostaria que agora a senhora fizesse as suas considerações finais, colocando aquilo que julga mais importante, inclusive convidando o pessoal para estar lá e fazer essa avaliação.
Correto, eu acho que hoje a dermatologia tem um campo muito abrangente de ação, né, cada vez mais. Então, desde essa parte da fotoproteção que nós comentamos no início, até alguns tratamentos mais específicos para essas condições do rejuvenescimento da pele, né, tanto do pescoço como do rosto, ou até de outras partes do corpo também, que desde o uso de cremes, né, que é um tratamento que as pessoas já fazem há mais tempo, como hoje com o uso de tecnologias, como o uso de lasers, de luzes, ou até de outros procedimentos, né, que o dermatologista faz. E lembrando também essa parte, então, da acne, que é um problema muito comum, tanto em adolescentes como já em adultos, como nós vimos bastante hoje em dia, e que o dermatologista, que é o médico realmente capacitado para atuar com o paciente, então, para ajudá-lo a resolver essa questão, né? E que cada vez mais hoje, né, com o desenvolvimento, nós temos desde tratamentos de uso tópico, que o paciente faz em casa, a procedimentos que ele pode fazer no consultório. E isso depende, então, da gravidade de cada caso, que vai ser avaliada pelo médico. Então, vamos agradecer a participação da doutora Mariana Soirefman, que trouxe aí informações bastante pertinentes aí às questões atuais e às preocupações com flacidez da face do rosto e orientações também sobre acne. E é claro que surgindo aí mais dúvidas, você pode fazer contato através do telefone 3264-1234, DDD 51, aqui de Porto Alegre. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Procurando um notebook leve, rápido e cheio de vantagens? O Samsung Galaxy Book Go é tudo isso e muito mais.
Equipado com o processador Snapdragon 7C Creo 468 octa-core, ele oferece um desempenho de qualidade, ideal para o seu dia a dia, seja para estudar, trabalhar ou navegar na internet. A tela Full HD de 14 polegadas traz imagens nítidas e de alta qualidade, e o design anti-reflexo garante que você possa usar em qualquer ambiente, sem preocupações com brilho ou reflexos. Além disso, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, você tem tudo o que precisa para manter suas tarefas em alta performance, com espaço para arquivos importantes. Com o Windows 11, a navegação fica mais fluida, intuitiva e produtiva. E o melhor, o Galaxy Book Go pesa apenas 1,38 kg, ou seja, você pode levar para qualquer lugar sem dificuldade. Compacto, prático e com um ótimo custo-benefício, é perfeito para quem precisa de um notebook eficiente, sem abrir mão da portabilidade. Se você quer um dispositivo que atenda às suas necessidades diárias, sem complicação, o Samsung Galaxy Book Go é a escolha certa para você. Não perca essa oportunidade de ter um produto de qualidade da Samsung para transformar o seu dia a dia. Compre agora o seu Samsung Galaxy Book Go e tenha a melhor experiência em desempenho, portabilidade e qualidade. Aproveite todas as vantagens que ele oferece e transforme sua rotina com um notebook que se adapta às suas necessidades. Garanta o seu hoje mesmo e descubra como a tecnologia pode facilitar a sua vida.